Especulados do Goiás na última semana, o zagueiro Iago Maidana e também o volante Zé Wellison são descartados pelo Arlen Menezes, vice-presidente de futebol do Goiás. Será que eles irão retornar aqui para o futebol brasileiro, né? Algumas propostas também, tanto do Botafogo, do Sport. Será que o Arlen falou isso só para desmentir um pouco desses boatos e trazerem, né, os jogadores para Goiânia? Além disso, no vídeo de hoje irei falar sobre dois jogadores formados nas categorias de base do time esmeraldino que ficaram sem contrato, não acertaram aí sua renovação e estão próximos de defender o Botafogo na Série A de 2022. Esses serão os principais assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, todos os dias pelo menos 2 conteúdos novos sobre o maior do Centro-Oeste aqui no YouTube do Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito de uma informação divulgada pelo Vitor Pimenta ainda nesse último final de semana a respeito de algumas especulações envolvendo tanto o zagueiro Iago Maidana quanto também o volante Zé Wellison, que estava no Sport na última temporada. Segundo o Vitor Pimenta, do jornal O Hoje, ele falou com o Arlen Menezes, vice-presidente de futebol do Goiás, que descartou esse provável interesse, que estaria negociando, por exemplo, com o Iago Maidana e o volante José Wellison, né? Algumas especulações que foram aí noticiadas pelo jornalista Bruno França, ainda lá de Belo Horizonte, e meio que ganhou força nos bastidores do time esmeraldino. Foram até nomes que agradaram por parte a diretoria, os torcedores do Goiás, né? Principalmente do Iago Maidana, que vinha fazendo boas campanhas, zagueirão aqui no futebol brasileiro. Então pode ser aí que não pintem no time esmeraldino para o ano que vem. Para mim seriam boas opções, tanto o zagueirão quanto o volante. Acho que poderiam agregar principalmente no elenco para a disputa da Série A. Veria como o Iago Maidana sendo titular absoluto da sua posição e o Zé Wellison mais um jogador para ganhar a posição ali realmente durante o Campeonato Brasileiro. Em relação aos seus números, né, apesar de estarem um pouco mais distantes do time esmeraldino, quem sabe nada impede também do Goiás buscar esses atletas também para 2022. O Verdão tem muito disso, né, de meio que recusar os jogadores, falar que não estava negociando nada e dar 1 ou 2 semanas depois acerta a contratação dos atletas, primeiramente aí com o Iago Maidana, que a sua situação é um pouco mais delicada. Ele pertence ao Atlético Mineiro, tem contrato até o final de 2022 e está emprestado ao Gil Vicente da primeira divisão portuguesa até a metade desse ano de 2022, quando encerra a temporada europeia. Mesmo assim, não vem jogando muito por lá, foram só 2 atuações pelo Gil Vicente, então quem sabe pode aí ter uma rescisão amigável do seu contrato e retornar aqui para o futebol brasileiro. Ele é muito jovem ainda, tem só 25 anos de idade. Aqui no Brasil se destacou primeiramente tanto lá no Criciúma, nas categorias de base, quanto também no São Paulo. Profissionalmente falando também na Série B de 2017 pelo Paraná Clube, foram 26 jogos e 5 gols marcados. Aí sim, a partir de 2018, já teve seu vínculo ao Atlético Mineiro, onde jogou em 27 partidas. 2019 foram mais 15 atuações e no ano passado foi muito bem vestindo a camisa do Sport no Campeonato Brasileiro. No total na temporada foram 39 atuações, marcou 7 gols e também deu 2 assistências, sendo assim um bom cobrador de pênaltis também e um jogador muito forte na bola aérea. Em 2021 ainda continuou no Sport no início da temporada, disputou aí mais 16 jogos até ter sido emprestado ao Gil Vicente, né? E não vem ganhando muita chance, mas tem contrato com a equipe portuguesa até a metade de 2022. Pelo Zé Wellison, né, é uma situação um pouco mais diferente. 2 jogadores que já tiveram em boas passagens pelo Sport, o Zé Wellison sendo o seu último time, a equipe lá de Recife. Ele também é jovem, tem só 26 anos de idade, costuma fazer uma função aí como volante e também um meia direito, um lateral direito, jogando pelos lados do campo. Nessa temporada pelo Sport foram 33 jogos, com 2 gols marcados e 1 assistência. Agora no final do ano encerrou o seu vínculo com a equipe de Recife, que até teve interesse em renovar com o jogador, mas o Atlético Mineiro quer emprestar ele novamente, vê que tem mercado também na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Sport acabou sendo rebaixado. Dessa forma, tanto o Goiás, que teve essa sondagem a respeito dos seus nomes, quanto também o Botafogo, onde o Zé Wellison já jogou em 2020. Foram 2 equipes aí, quem sabe, monitoraram as situações dos jogadores e o Zé Wellison fica livre no mercado. Tem contrato com o Atlético Mineiro até 2023, mas a tendência da diretoria é realmente emprestar o jogador para uma outra equipe do futebol nacional. Foram 33 jogos pelo Sport em 2021, com 2 gols marcados e 1 assistência. Ele é revelado nas categorias de base do Vitória, onde começou sua carreira lá em 2014 também, já com muito destaque. Permaneceu em 2016 e também em 2017 jogando, né, a Série A do Campeonato Brasileiro.
Em 2018 chegou até o Atlético Mineiro, fez mais 42 jogos em 2019, até em 2020 ser emprestado, primeiramente para o Botafogo, com 17 atuações. Em 2021, no Botafogo também começou o Campeonato Carioca, foram 6 jogos até ser repassado para o Sport, né, que estava na primeira divisão do cenário nacional. Quero saber sua opinião a respeito desses dois jogadores, tanto sobre o Iago Maidana, se seria um jogador interessante para o Goiás ir buscar no mercado, quanto também do Zé Wellison, mesmo sendo aí descartados teoricamente pelo vice-presidente de futebol do Goiás, né, o Arley Menezes. Quem sabe pode ter uma reviravolta e o Verdão buscar esses jogadores para 2022. E o último assunto desse vídeo de hoje é a respeito de jogadores que não têm mais vínculos com o time esmeraldino, mas estavam no Goiás até o início, até o final dessa temporada de 2021 e são formados nas categorias de base do clube, que são aí tanto o volante Breno e também o atacante Vinícius Lopes, jogadores que deixaram aí o Goiás antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro, não tinha acordo com a diretoria, que acabou já rescindindo seu contrato para buscarem novas equipes em suas carreiras. Dessa forma, o Botafogo surge como um dos principais interessados para contar com a dupla dos atletas em 2022, sendo uma informação confirmada aí pelo Fogão Net também no dia 25 de dezembro, e seria até mesmo uma provável indicação do técnico Anderson Moreira, que trabalhou com os dois jogadores na Série A do Brasileirão em 2020. São dois jogadores que a diretoria do Goiás até buscou a renovação deles quando terminou o último Campeonato Brasileiro, o Vinícius Lopes principalmente em alta, o Breno também fazendo alguns bons jogos como titular. Acabou que não teve aí acordo com seus empresários, parecia que eles não queriam permanecer no time esmeraldino. O Goiás também parece que não ofereceu um valor de salário muito justo para os dois jogadores, que acabaram aí, não renovando o seu contrato. Mesmo tendo essas discussões, fato é que eles não jogarão mais dentro do Goiás Esporte Clube. E o Botafogo surge aí como um dos principais interessados. Inicialmente era só no volante Breno, que faz essa função mais como volante, e depois também o Vinícius Lopes entrando em pauta lá na equipe carioca. O Breno tem só 21 anos de idade, pode fazer a função como volante e também lateral direito. Em 2021 no Goiás foi o titular no Goianão, com aquele time mais mesclado de garotos da base, e na Série B também iniciou a competição muito bem, sendo titular, deu aí algumas assistências, mas depois que saiu da partida contra o Remo, lá ainda no dia 10 de agosto, não voltou a jogar mais pelo Verdão, No total nessa temporada foram 20 jogos, deu aí 2 assistências no Campeonato Brasileiro, sendo contra o Avaí, e também o CSA em 2 assistências muito parecidas, desarmando jogadores e deixando os atacantes na cara do gol. Suas primeiras chances como profissional aconteceram ainda lá no último Brasileirão de 2019, na Série A. Foram 15 atuações. Em 2020 também teve uma sequência maior como titular, inclusive na Série A foram 38 partidas, sendo uma grande parte delas como titular. E na Série A do Campeonato Brasileiro já tendo um destaque, algumas sondagens dele do Internacional, do Palmeiras, enfim, cogitaram o seu nome, mas acabou que continuou no Verdão, ficou sem contrato no final da temporada. A diretoria meio que já foi tirando ele de atuação, de treinos, enfim, de jogos, principalmente pelo lado esmeraldino, não ficou mais no banco de reservas. O Vinícius Lopes também é um jogador que até mesmo teve algumas chances nessa Série B, mas não conseguiu aproveitar muito bem suas oportunidades. Ele tem 22 anos de idade, costuma fazer uma função como centroavante, também um jogador que atua mais pelo lado direito do gramado. No Goianão foi muito bem, marcou aí 5 gols, foi o artilheiro do time esmeraldino na disputa do estadual. Entretanto, na Série B não conseguiu aí demonstrar grande futebol, até mesmo teve uma sequência de titular contra o Remo, contra o Coritiba, mas não demonstrou grandes atuações, finalizando a temporada com 18 jogos e 5 gols marcados. No ano passado, na Série A, realmente teve um grande destaque, marcou aí 6 gols só no Campeonato Brasileiro, sendo alguns importantes contra grandes equipes do futebol brasileiro, como o Internacional, o Corinthians, o Santos, um jogador que vivia até um momento interessante, parecia ali até mesmo ser um jogador que renderia bons frutos pelo lado esmeraldino. Além disso, deu 4 assistências no Campeonato Brasileiro, no total fazendo 39 jogos na temporada. Suas primeiras chances como profissional aconteceram ainda lá em 2019, em alguns jogos, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro. Lembro dele ali contra o Atlético Paranaense, o Vasco, enfim, um jogador que foi ganhando mais minutos dentro do gramado a partir de 2020. Para mim é uma pena esses dois jogadores do Goiás perder eles de graça, mesmo já tendo aí o mecanismo de solidariedade da FIFA, onde o Goiás deve ter mais ou menos uns 4% de uma eventual transferência futura
dos dois jogadores, né, que mesmo sendo formados aqui no Goiás, passaram por outras equipes nas suas categorias de base. Então o Goiás pelo menos mantém um pequeno percentual, principalmente do Breno, que eu acho que é um jogador que tem tudo para dar muito certo dentro do futebol brasileiro, é muito jovem, jogou muito bem, já demonstrou aí algumas personalidades interessantes, né, para um jogador que atua na sua posição. Acho que pode ser um dos nomes e referências de jogadores jovens, né, no futebol brasileiro. Acho que seria um jogador interessante para permanecer no Goiás. Não teve ali seu contrato renovado, né? Agora é bola para frente, vamos ver aí. E desejar, né, sucesso também para os garotos lá no Botafogo, não tem nada contra eles também não. A tendência é que eles assinem contrato com a equipe carioca de 2 anos de duração, sem nenhuma indicação do técnico Anderson Moreira, como constatou o site Fogão Net. Quero saber sua opinião aí a respeito dos dois jogadores, né, que ficaram livres no mercado, se o Goiás poderia, quem sabe, buscar uma renovação com algum deles. O Vinícius Lopes já estava meio queimado com a torcida, né, é bem verdade, acho que não seria um nome tão interessante para permanecer no Verdão, mas o Breno realmente eu via com maior potencial. Acho que poderia ser um atleta que ajudaria, né, pelo menos para compor o elenco em 2022. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Mas se for o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também e se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!